Conceição, terra de Elba, Pinto do acordeon, terra de vários artistas, na verdade um berço de artistas. Conceição carrega consigo uma beleza natural e traz hoje um dos maiores visitantes, pesquisadores do maior sanfoneiro do Brasil, ou melhor, dos maiores forrozeiros, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Para falar melhor, vamos conversar com ele, seu Chico Nóbrega, que por passagem por Conceição vai trazer um pouco das informações e do que vai contar um pouco da sua história, do que veio fazer ao Vale do Piancó. O que trouxe a nossa terra querida e amada Conceição do Piancó, terra de grandes artistas, de berços de ouro. Pois é, aqui pela primeira vez estou aqui na cidade de Conceição. É um prazer muito grande, né? Porque essa cidade é uma cidade, como você acabou de dizer no início, né? Uma cidade, um berço de grandes artistas, não é? E estou aqui nessa cidade pela primeira vez, né? Numa missão muito especial, num projeto muito especial, né? Porque estou resgatando a passagem de Luiz Gonzaga aqui por esse Piancó, não é? Estou resgatando os passos que ele deu aqui por essa região do Piancó, assim como também pela cidade aqui de Conceição. Então, estou aqui, né? Estou aqui para a gente conversar sobre a minha experiência profissional, né, como jornalista dedicado ao Rei do Baião, contando histórias. Vamos contar histórias, reminiscências da minha pesquisa, do meu trabalho. Vamos fazer revelações curiosas sobre obras do Rei do Baião. Vou cantar para vocês também algumas coisas, né, alguns trechos das músicas do Rei do Baião, ilustrando a nossa entrevista. Ô, seu Chico, o senhor, natural de Iaçu, no Rio Grande do Norte, né, é uma pergunta que eu sempre, quando a gente conversou em off, né, me veio na mente. O que fez o senhor, o que levou o senhor a buscar pelo Nordeste a história do Rei do Baião? Eu nasci no Rio Grande do Norte, no município do Açu, né? Cheguei na cidade de Campina Grande há uns 36 anos atrás, e desde essa época, né, me formei pela Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, no final dos anos 80. Né? E desde essa época, desde o final dos anos 80, que eu me dediquei ao jornalismo cultural, escrevendo no jornal A União, que é o jornal do Estado, né? Eu trabalhando na sucursal do jornal A União de Campina Grande, né? Então me dediquei ao jornalismo cultural, mas em especial ao Rei do Baião. Eu sou um jornalista brasileiro dedicado de corpo e alma ao estudo, né, paciente dedicado ao Rei do Baião. Então, um fato marcante que me levou a me dedicar a Luiz Gonzaga, alguns fatos marcantes, foi o seguinte, né? No final dos anos 80, por incrível que pareça, Luiz Gonzaga não tinha esse espaço tão imenso, né, que tem na mídia de hoje. Ele era assim, mas não tinha, dava espaço para outros artistas que estavam mais na moda, os jovens artistas, do que o próprio Luiz Gonzaga. E eu estava estagiando no jornal A União, em Campina Grande, no São João de 1989, e eu tive a curiosidade de observar que no dia em que Luiz Gonzaga foi escalado para se apresentar no Parque do Povo e não pôde vir porque já estava doente, né, simplesmente nesse dia era para os jornais, o rádio, a televisão ter feito assim uma grande divulgação, né, lamentando a ausência do Rei do Baião no maior São João do mundo. Porém, nesse dia não saiu uma nota sequer sobre o acontecimento, né? Então eu, como jovem jornalista, estava saindo da faculdade, né, naquele tempo, aquilo me deu impacto. Eu digo, mas o Rei do Baião, essa grandiosidade, o Rei do Baião, esse mito da música brasileira, dos nordestinos, que falta de consideração. E desde essa época eu me dediquei a ele, né, com todo corpo e alma, né, e por isso temos projetos para apresentar mais na frente. Ô, seu Chico, segundo comentários que a gente sempre vê nas redes sociais, né, em sites, que a Paraíba é o segundo estado que tem o maior número de composições do Rei do Baião? Do Rei do Baião. Sim, a Paraíba é o segundo, depois do estado de Pernambuco, né, que claro, o estado de Pernambuco é a terra natal de Luiz Gonzaga. O estado de Pernambuco é a terra natal da maior parte dos compositores dele, né? Então, depois de Pernambuco, que tem mais ou menos umas 60 e tantas músicas que falam de personagens, lugares, cidades, né? Depois de Pernambuco, é sim a Paraíba, para orgulho nosso,
o estado que mais tem referência na obra de Luiz Gonzaga. A primeira vez que a Paraíba aparece em música de Luiz Gonzaga é no ano de 1952, né? Em 1952 ele lançou duas músicas que falam na Paraíba. A primeira delas é uma música intitulada Baião na Garoa. Ela é a seguinte, diz assim: na terra seca, quando a safra não é boa, sabiá não entoa, não dá milho e feijão. Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas, retirantes que passam vão cantando seu rojão. Lara, 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 lara. Portanto, ele fala na Paraíba, Ceará, nas Alagoas, né? E a segunda música que ele lançou em 1952, é o clássico, um dos maiores obras de Luiz Gonzaga, uma das 3 maiores obras de Luiz Gonzaga, que é o clássico Paraíba, o baião célebre, né? Paraíba, né? Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, quando a ribação de sede bateu asa e voou, foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor, hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina Paraíba. Portanto, também foi lançado naquele ano. E daí por diante, durante os anos, as décadas, ele lançou diversas outras obras que falam de personagens paraibanos, fala de lugares paraibanos. Tem uma música, por exemplo, de Luiz Gonzaga, quando o compositor José Marculino, paraibano, caririzeiro, o célebre Zé Marculino, quando ele começou a gravar com Luiz Gonzaga, ele levou as coisas do Cariri paraibano, mas também as coisas do Piancó paraibano também para a obra. Não sei se vocês sabem, mas Luiz Gonzaga tem uma obra chamada No Piancó, não é? Que é uma música que ele fala da valentia, da bravura, dos cabras do Piancó, né, que pega faca peixeira, que são valentes, que pega burro brabo, que pega touro pelo chifre, né? Então na música, na verdade, no Piancó é uma exaltação da bravura dos piancoenses. Portanto, são 25 músicas, mais ou menos, que Luiz Gonzaga se refere à Paraíba, além dessas obras que nós estamos falando aqui, né? Portanto, por exemplo, estala rei marvado, recordar hoje é meu lema, quero rever os antigos tropeiros da Borborema. Campina Grande, né, uma música que homenageia o centenário da cidade de Campina Grande, né? Portanto, ao todo, primeiramente é Pernambuco, depois é a Paraíba, em seguida vem o estado do Ceará. Ô, seu Chico, o senhor ressaltou bem aí que a Paraíba, ela é o segundo estado, né, que traz inspirações para o Rei do Baião. E aí vem a pergunta: teve uma música que gerou polêmica, né, que é a música Mulher Macho, Sim Senhor, né? Então, assim, eu queria que o senhor contasse também um pouco dessa história que gerou uma grande polêmica na Paraíba na época do Rei do Baião. Vou contar a história da obra de arte mais célebre, mais famosa que fala na Paraíba, que homenageia a Paraíba. Não são os livros de José Lins do Rego, não é o livro Eu, do poeta Augusto dos Anjos, que são obras famosas, célebres, né? Não são os quadros de Pedro Américo. A obra mais famosa que fala na Paraíba é exatamente o Baião Paraíba. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Uma curiosidade eu digo para vocês. O Baião Paraíba, ele originalmente, ele foi composto como jingle, ou seja, como música de um candidato a senador. O nome do candidato a senador é José Pereira Lira. Ele era o chefe do gabinete civil do presidente Dutra, pediu licenciamento para se candidatar na Paraíba e lançar a candidatura dele como senador na Paraíba. E ele pediu a Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira que fizesse uma música para ele lançar a campanha dele na Paraíba, que falasse no Pereira, no sobrenome Pereira dele, né, como coisa forte, né, a madeira de lei, né, do nosso sertão. E Humberto Teixeira, de fato, fez essa música para ele, para o candidato a senador, e Luiz Gonzaga lançou pela primeira vez essa tal música, né, em 1950, no dia 9 de julho de 1950, na Praça da Bandeira de Campina Grande, exatamente no comício de lançamento do candidato a senador Pereira Lira, né? Então, naquela ocasião, aconteceu em que Luiz Gonzaga cantou, esse baião já causou polêmica para os candidatos, para os
os candidatos adversários de Pereira Lira, que eram os seguidores de José Américo de Almeida. Então eles fizeram um panfleto para distribuir em Campina Grande, na cidade, em que dizia que aquele refrão: Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Então, dizia que esse refrão era uma desmoralização para as paraibanas, né? Então, quando Luiz Gonzaga cantou na praça pública esse baião, passou 1 hora e pouco, os seguidores de José Américo foram às ruas nesse dia, apesar da proibição, né? E houve um confronto de seguidores de Argemiro Figueiredo, José Américo, houve um confronto, os seguidores de Pereira Lira, que era do lado de Argemiro Figueiredo. Houve um confronto entre eles, aconteceu um tiroteio com 3 mortes no dia que Luiz Gonzaga cantou esse baião. Então esse baião ficou famoso, né, por causa dos versos que falam em Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Agora eu vou dar uma curiosidade para vocês interessante. Nesse baião ele diz: eita pau Pereira, que em princesa já roncou. O que quer dizer isto? Eita pau Pereira, eita bravo coronel José Pereira de Princesa, que foi valente e foi forte em 1930, né, que enfrentou o governo do estado, que enfrentou as forças, né, e foi um grande herói aqui dessa região aqui do Piancó, é o coronel José Pereira Lima, viu? Então Luiz Gonzaga faz referência a ele no baião, porque ele ficou famoso também, um paraibano famoso, né? Portanto, por que essa história de Paraíba masculina, mulher macho? Né, que as pobres das paraibanas, quando viajam pelo Brasil, as pessoas perguntam muito, né, o que quer dizer isso? Essa história de Paraíba masculina, mulher macho. É o seguinte, para resumir, concluir a história. A Paraíba é um dos únicos estados do Brasil que é um substantivo feminino, é a Paraíba, né? Existe só a Paraíba e a Bahia, 2 substantivos femininos. E como é um estado é masculino, né? O estado, né, com nome feminino, o Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, quer dizer isso daí, né? E o baião homenageia, o baião enaltece os paraibanos nos acontecimentos de 1930, que mudaram a história do Brasil, né? Portanto, eu estou prestes a publicar um trabalho sobre isso daí também, para bem se esclarecer melhor essa história que eu tentei contar nessa pergunta, né, generosa. Inclusive, quando se fala na Paraíba, mulher macho, sim senhor, traz a imagem do povo valente, mas por trás de grandes músicas esconde sempre um segredo, né? E o segredo realmente é esse, né, seu Chico? É trazer a Paraíba de uma forma diferente, né? Como é o caso também da música Asa Branca, né? Eu já estou sabendo que a música Asa Branca tem um segredo enorme por trás. Seu Chico, agora não vamos deixar o telespectador só na curiosidade. Vamos contar que segredo é esse. O que é que a música Asa Branca traz de segredo que o povo ainda não sabe, mas que o senhor vai contar agora pra gente? Vou contar sim, e vou contar em primeira mão. Eu estou revelando isso aqui na cidade de Conceição pela primeira vez, assim, esse segredo posso dizer. Que é o seguinte, hoje todo mundo conhece a toada Asa Branca, né? Um clássico de Luiz Gonzaga, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha... Isso hoje é a música mais regravada do Brasil, um dos maiores clássicos da música brasileira de todos os tempos, e para nós nordestinos é a maior, né, das nossas obras, né, jamais cantadas e interpretadas, né? Então, essa música hoje é elogiada, é um clássico, mas deixa eu contar uma história. Presta atenção. No começo, quando os músicos gravaram ela, os músicos lá no Rio de Janeiro gravaram esse baião, um músico fez o seguinte, pegou o chapéu dele e saiu pedindo esmola dentro do próprio estúdio. Tinha terminado a gravação, os músicos estavam em roda no estúdio, aí um músico violonista famoso chamado Garoto pegou o chapéu e ficou pedindo esmola uns aos outros, imitando um esmolé. Aí Humberto Teixeira, que estava no estúdio, né, com Luiz Gonzaga, disse: oxente, rapaz, isso quer dizer o quê? Está humilhando a música? Ele disse: rapaz, isso parece música de cego de feira, é muito lenta, parece música de igreja. Aí Humberto Teixeira disse: vai ser um dos maiores clássicos do Brasil, né? E quando foi lançada, foi gravada em março de 1947, 3 meses depois foi lançada,
estourou, tornou Luiz Gonzaga uma celebridade nacional de norte a sul, de leste a oeste, né? Porque ela era divulgada pelo rádio, não tinha televisão nesse tempo, né? Então, quando essa música foi cantada, né, em todo o Brasil, né, apareceu um folheto de cordel no nordeste do Brasil, na cidade de Caruaru, entre Caruaru e Campina Grande. Esse folheto de cordel dizia, o poeta dizia, que Frei Damião tinha dito, né, numa missão na cidade de Missão Velha, no Ceará, que aquela música blasfemava Deus. Era blasfema a Deus, e todos os nordestinos que ouvissem aquela música, né, cada vez mais vinha desgraça, vinha seca para o sertão, né, para matar o cavalo alazão. Que o Baião fala no cavalo alazão. Então o segredo é esse, né? É isso que aconteceu, né? Mas foi, claro, foi só um momento passageiro naquele tempo. Hoje é uma música encantada e que nos encanta a todos. E sem contar que a música Asa Branca, como o senhor bem disse, ela foi tida como uma blasfêmia. Porém, até hoje, a música Asa Branca é um dos maiores sucessos pelas bandas nacionalmente conhecidas aqui no Nordeste. Sim. É um dos maiores sucessos. E também hoje a Asa Branca é uma coisa curiosa. Hoje, de norte a sul, de leste a oeste, todas as crianças, né, e aqui temos algumas crianças aqui em frente, todas as crianças que começam a estudar música, a primeira música que aprende a tocar: quando olhei a terra ardendo, né, é a Asa Branca. É os primeiros acordes, né? É os primeiros toques, são as primeiras lições na aula musical. Ô, seu Chico, outra curiosidade bastante interessante que conversávamos em off, né? É que o Rei do Baião, ele carregava consigo, né, 25 músicas que não foram cantadas pelo mesmo, porém foram regravadas por outros artistas. É verdade? É também um tema que a gente vai ter um artigo no meu livro, que ele fala desse assunto também. Luiz Gonzaga, ele era compositor, sabia fazer músicas, mas ele precisava sempre de letrista, aqueles artistas que podiam fazer as letras, né? No caso o compositor Humberto Teixeira, o compositor Zé Dantas, que são os principais. Então, ele gravou também músicas, assinando o nome dele e tudo. Agora acontece que ele de fato tem 52 obras, dele e de parceiros, ele é coautor, que ele nunca gravou, jamais gravou, né? Essas músicas, uma música No Meu Pandeiro, por exemplo, né? Uma música Bilu, né? Ele jamais gravou essas músicas foram gravadas por Ademildo Fonseca, essas músicas foram gravadas por Carmen Costa, essas músicas foram gravadas por Ari Monteiro, por Quatro Asas e um Coringa, mas Luiz Gonzaga nunca gravou essas músicas. Então, na verdade, cometi um equívoco, peço até perdão aos telespectadores. Não são 25, são 52. São 52 obras. 52 obras. E já falando em obras, né, eu tô sabendo aí que o senhor um andarilho, né, tá em busca de informações, histórias, por onde o Rei do Baião passou, né? Porém, o senhor vai lançar agora 3 obras. Eu queria ver essas obras, né, o que é que ela vai trazer de tudo um pouco sobre o Rei do Baião? Vai trazer um resumo da vida e da obra do imortal cantador da Asa Branca. Eu, na verdade, como eu falei no início, eu tenho mais de 20 anos dedicado aos estudos de Luiz Gonzaga. Eu tenho mais de 20 anos escrevendo na imprensa, em jornais, né, sobre Luiz Gonzaga. E nos últimos dois anos eu decidi organizar esses conhecimentos que eu tenho sobre o Rei do Baião, que não são meus. Eu aprendi em livros, eu aprendi com especialistas em Luiz Gonzaga, eu aprendi ouvindo o povo, né, em contato com o povo, né? Então eu tô agora agregando esse período de dedicação a Luiz Gonzaga em 3 livros. O primeiro livro é um livro que são 24 textos, 24 artigos, que fala de personagens, obras e estados nordestinos, né? Todas as músicas que Luiz Gonzaga fala dos estados nordestinos, de Sergipe ao Piauí,
né, eu dou ênfase, né, eu destaco. Assim como eu destaco personagens que foram importantes para a vida de Luiz Gonzaga, e algumas obras importantes também eu destaco nesse livro. Inclusive algumas músicas fundamentais, como o próprio Baião Paraíba, né? Então eu tenho esse livro, está pronto, eu já estou trabalhando, me debruçado num livro sobre o Baião Paraíba. Assim, tem cento e tantas páginas, só explicando essa história do Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, né? Já está pronto esse material. E em seguida eu também já tenho um livro pronto. Esse livro é importantíssimo para vocês todos, para o público em geral, fã de Luiz Gonzaga, programadores de rádio, professores, jornalistas, os fãs em geral, que é uma enciclopédia com 150 músicas de Luiz Gonzaga devidamente comentadas, músicas explicadas, contando toda a história da música, a interpretação da música, o que a música queria dizer. 150 músicas. O título da obra é Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, 150 músicas comentadas. Então a primeira obra há de ser publicada este ano ainda, que eu já encaminhei para duas editoras, e os dois outros livros eu estou dando os arremates finais. E só atrapalhando o senhor, essa primeira obra, né, que o senhor disse que está já saindo, mas já está na gráfica, né? Já se tem uma data prevista para o lançamento dessa primeira obra do senhor? A minha expectativa é que no mês de dezembro, que é o mês de aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga, o dia 13 de dezembro, a minha expectativa é que eu possa lançar esse livro, não é? Lançar em Campina Grande, lançar em João Pessoa e, claro, eu tenho que lançar também aqui na cidade de Conceição, porque, deixa eu dizer outro segredo aqui, a cidade de Conceição é uma das cidades mais importantes em termos de afeto para Luiz Gonzaga do Brasil. Por quê? Porque a cidade de Conceição é a terra de dois vultos que Luiz Gonzaga amava demais. A cantora Elba Ramalho, natural da cidade de Conceição, por mais que o povo pense que seja de Campina Grande, não, ela saiu daqui com 8 anos de idade, foi viver em Campina Grande, né, nessa idade. Então, Elba Ramalho, com quem Luiz Gonzaga gravou, é o único artista com quem Gonzaga gravou 3 músicas consecutivas, assim, em 3 discos, assim. Não, ela não foi a única. Gonzaga gravou muito com Dominguinhos também, mas com Elba Ramalho gravou 3 músicas com Elba Ramalho. Elba Ramalho participou 3 vezes de disco de Luiz Gonzaga, com Farinhada, Sanfoninha Choradeira, né, também, e Farinhadas. Falta uma terceira ainda. São 3 obras que Gonzaga gravou. E além da própria Elba, né, que tanto gravou Luiz Gonzaga, desde os primeiros discos de Elba, que ela grava Luiz Gonzaga, desde os primeiros discos. E além de Elba Ramalho, claro, o nosso Pinto, né, Pinto de Conceição, posso dizer assim, que é o nosso Pinto, um artista querido daqui desta terra, amado neste Brasil inteiro, no Nordeste, com quem Luiz Gonzaga tinha um carinho enorme, né, pelo Pinto. Nós sabemos disso, como ele amava Pinto, brincava com Pinto. Existe um episódio curioso. Luiz Gonzaga deu com todo o carinho uma sanfona para Pinto, com o maior carinho do mundo, né? Aí Pinto passou uns apertos de dinheiro, vendeu a sanfona de Luiz Gonzaga. Aí Luiz Gonzaga um dia encontrou-se com ele, não sei em que lugar, disse: Pinto, como vai? Como vai com a sanfona? Tá ganhando muito dinheiro? Aí ele disse: Seu Luiz, eu vou ser sincero com o senhor, eu passei uma precisão tão grande que eu vendi a sanfona. Eles: cabra, nego safado, como é que você faz um negócio desse? Mas uma coisa é certa, eu quero tanto bem a você, e você foi tão sincero comigo, que eu ainda vou dar uma sanfona a você, para você tomar vergonha na cara. E de fato o Pinto ainda tem essa sanfona com ele ainda, lá em João Pessoa, que não dá por preço nenhum, né? Portanto, essas 2 personalidades são muito significativas, além de Conceição ser a terra do maestro Siqueira. O maestro Siqueira, que é um dos maiores nomes, pesquisador da música popular brasileira, etnólogo, musicólogo, compositor, fundador da Orquestra Sinfônica Brasileira. O fundador da Orquestra Sinfônica Brasileira, famoso no mundo também, nasceu aqui na cidade de Conceição. Seu Chico, é um fato bem curioso, né, que Conceição, o Nordeste, o Brasil vai saber. E
a partir de agora através do senhor, que no dia 2 de agosto, né, de 1989, o nosso Rei do Baião nos deixou, né, na capital pernambucana, Recife. Mas o fato curioso que eu quero contar aos telespectadores não são esse. O fato curioso que eu quero contar a você que está me assistindo agora é que o único jornalista, representante da imprensa que estaria ali no seu sepultamento, no seu velório, era o senhor, seu Chico. Isso é verdade? É verdade, eu provo com documento também, né? Deixa eu contar, eu falei para vocês no início da entrevista que era um jornalista estagiário lá em Campina Grande, no jornal A União. Quando o corpo de Luiz Gonzaga estava indo de Exu, do Recife para Exu, né, ele morreu na cidade de Exu e o corpo foi velado no Recife de um dia para o outro, do dia 2 para o dia 3 de agosto de 1989. E de lá ele pegou um avião, levaram no avião para a cidade de Exu, passando pelo Crato. Então, nesse traslado do corpo, eu decidi, né, que ia fazer a cobertura do enterro do Luiz Gonzaga, né? É uma aventura que eu pedi apoio do chefe do jornal, ele disse, não, está difícil para liberar o recurso para a viagem. Eu só tinha o dinheiro da ida, fui de todo jeito. E cheguei na cidade de Exu, né, no dia 4 de agosto, né, de 1989, encontrei a cidade inteiramente tomada de fãs de Luiz Gonzaga. É uma cidade pequena, mas estava inteiramente tomada de fãs de Luiz Gonzaga. As pessoas emocionadas cantavam... Ó que estrada tão comprida, ó que légua tão tirana, esses sucessos, mas principalmente uma música de Luiz Gonzaga que estava fazendo sucesso. Eu vi fazia sucesso na época, né, foi lançada naquele ano, que eu via muitas pessoas cantarem, que era aquela música, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, mas chegou, é bem conhecida essa música, né? Portanto, a cidade tomada de fãs, de sanfoneiros, as pessoas vieram de todo o Nordeste, de várias maneiras, de carro, de moto, a cavalo, né, a pé, foram chegando lá. E eu estive por 2 momentos na igreja, o corpo ficou, né, sendo velado na matriz da cidade de Exu, não é? Está cheio de gente, e as pessoas encheram a cidade e... Junto no Parque Asa Branca, que foi onde Luiz Gonzaga foi sepultado, no Parque Asa Branca, no cemitério da cidade, enquanto isso estava sendo feito a sepultura dele, né? E no Parque Asa Branca, que foi um espaço que Luiz Gonzaga construiu, com museu, com a casa dele de fazenda, muito bonita, no Parque Asa Branca tinha o posto também de Luiz Gonzaga, e lá eu conheci os familiares dele, as irmãs, e o Gonzaguinha também estava lá. Eu fiz fotografia de Gonzaguinha com as tias dele no velório lá de Exu. Então eu vi e testemunhei, anotei, fotografei esse acontecimento, a missa final de corpo presente, Luiz Gonzaga, no final da tarde, com a presença dos artistas, né, Dominguinhos, entre eles, esperava-se Elba Ramalho, não, mas o principal foi Dominguinhos, né? Então eu assisti a missa de corpo presente com a multidão de sanfoneiros dentro da igreja, vi quando levaram o corpo dentro no carro de bombeiro, e Gonzaguinha foi em cima do caixão, né, ao lado do caixão, no carro do corpo de bombeiro, abraçado ao gibão de Luiz Gonzaga. Então ele foi sepultado, né, no cemitério de Exu. Posteriormente, os restos mortais dele foram trasladados para o Parque Asa Branca, onde estão hoje lá no mausoléu próprio. Então eu vi sim, eu era o único jornalista presente na Paraíba lá, e era um estagiário, porque... né, só saiu uma notícia, né, de uma pessoa que foi lá diretamente cobrir, foi a notícia de Chico Nóbrega, né? Portanto, naquela ocasião eu fiz uma notícia, publiquei no jornal União minhas primeiras reportagens sobre Luiz Gonzaga em 1989, e eu posso dizer que naquele acontecimento, no sepultamento de Luiz Gonzaga, eu me consagrei, né, como profissional, a me dedicar, a estudar, a conhecer e a amar, né, e cada vez mais engrandecer e enaltecer a obra desse cantador imortal. Acho que para o senhor foi uma emoção grande, porque você está num sepultamento dos maiores sanfoneiros, artistas, né?
vem a pergunta, como foi que o senhor se sentiu, além de estar só o senhor como imprensa local, da Paraíba, melhor dizendo, né? Qual foi a emoção que o senhor sentiu estando ali, vendo ali o Rei do Baião, um dos maiores artistas brasileiros, ali no seu último adeus? Quando Luiz Gonzaga, eu como jornalista, eu tinha vontade de assistir 2 sepultamentos, o de Luiz Gonzaga e o de Frei Damião. Porque eu sabia que ia ter uma demonstração muito comovida do povo, né, em torno do Rei do Baião ou do próprio Frei Damião. A emoção que eu senti ali é que, quando eu quis ir para Exu com toda dificuldade, né, a emoção que eu senti é que eu ia assistir, que eu ia ver, que eu ia testemunhar um momento verdadeiramente histórico da música popular brasileira. Eu tinha consciência que eu ia ver os últimos momentos, os últimos atos, né, da presença da matéria do Rei do Baião, né, eu ia ver pela última vez, né, eu ia ter um privilégio de ver aquilo. Eu fui com essa intenção, né, porque eu sabia da grandiosidade do que aquilo representava, né, e o que eu pude ver, o que eu pude compreender, né, que desde aquele momento, né, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, é o cantador verdadeiro desse povo brasileiro, né? Ele não somente no conteúdo da obra que ele cantou, na riqueza da sua obra, mas sobretudo, né, pelo carisma, né, do grande cantador e sanfoneiro. Pois é, agora vamos falar do que mais interessa, seu Chico, do Pernambuco, diretamente de Exu para Conceição, ou de Conceição para o Rio Grande do Norte, ou seja, seu Chico, a pergunta que não quer calar, né? Essa é uma pergunta que todos já querem saber. O que o senhor conseguiu, né? Ou o que o senhor já colheu de informações sobre a passagem do maior sanfoneiro, do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, pelo Vale do Piancó, em especial por Conceição. Porque, pelo que sabemos, por poucas informações que temos, que um dos seus shows foi realizado aqui hoje, onde é a escola José Leite, era uma antiga quadra, e seu show foi realizado ali. O que o senhor já conseguiu colher de informações quanto à passagem do Rei do Baião aqui por Conceição? Eu acabei de chegar aqui na cidade, né, de Conceição, né, exatamente com esse objetivo, já tendo alguma informação de que ele teria passado aqui. Você já me dá essa informação em primeira mão, né, que eu já fico muito contente na convicção de que realmente ele cantou pelo menos uma vez aqui. Então eu estou vindo aqui na cidade de Conceição para pegar mais detalhes dessa passagem dele aqui por Conceição. Por exemplo, Luiz Gonzaga, a partir do ano de 1952, ele começou a realizar as grandes turnês pelo Brasil, não é? Nos anos 60, na década de 50, na década de 60, na década de 70, Luiz Gonzaga trilhou esse Brasil inteiro, né? Tem uma música dele, um baião dele chamado Hora do Adeus, né, que ele diz, né, eu agradeço ao povo brasileiro, norte e sul, o centro inteiro, onde reinou o Baião. Se eu mereci essa coroa de rei, esta sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Né? Portanto, ele andou por todo esse Brasil, e inclusive pelo Vale do Piancó. Luiz Gonzaga andou pelo Vale do Piancó, certamente. Estou querendo saber, né, os primeiros shows que ele deram nessas cidades. Inclusive eu estou falando aqui para você, né, o telespectador do nosso programa, né, que você tem alguma informação, se Luiz Gonzaga passou na sua cidade. Qual foi a primeira vez que Luiz Gonzaga passou na sua cidade? Provavelmente Itaporanga, Piancó, né, Patos, a cidade de Patos. Né, qual foi a primeira vez que ele passou na sua cidade? Né, onde ele se apresentou? É uma pergunta interessante. Onde se apresentou? Quem foram as pessoas que cuidaram dele na cidade? Ele se hospedou aonde? É muito importante. Né, o local onde ele fez o show. Né? Eu já estou sabendo que aqui em Conceição foi aqui em que lugar? Na escola José Leite, aqui, onde antigamente era uma quadra, né? E assim, são informações que o senhor está em busca, mas são informações simples, né? Então assim, o que é que pode fazer para ajudar o senhor, né? Quem tem algumas informações, claro, Luiz Gonzaga
passou pelo Vale do Piancó, né? Ele passou por Itaporanga, com certeza, Conceição, como o senhor bem disse. E quem tiver alguma informações sobre a passagem dele, como deve entrar em contato com o senhor? Pois é, então na verdade, eu preciso ouvir as pessoas mais antigas, às vezes as pessoas têm mais memória, né? Que tem lembrança e tal. Então eu estou aqui, vou ficar mais um dia ou dois aqui na cidade de Conceição, e a partir o que é que eu posso fazer? As pessoas podem fazer o seguinte: eu vou dar meu telefone, tá bom? Fica à vontade. Vou dar meu telefone, fica mais fácil. Então você corre, pega a caneta lá, que eu vou te dar um telefone para você se comunicar comigo. Você vai dizer se Luiz Gonzaga passou na sua cidade, como eu disse, quando passou, onde se apresentou, se ficou hospedado na cidade, em que lugar, quem eram os amigos dele na cidade, se tem algum fato curioso, né, da passagem dele na cidade. Então você rememore isso, se lembre, pergunta ao seu pai, pergunta à sua avó, aí você anote o telefone, já que está com a caneta em mãos, anote, lá vai, 99, né, perdão, 96593839, vou repetir, 96593839, e tem um 9 na frente agora, né? E quem usa computador, que usa e-mail, né, pode mandar uma mensagem para mim no seguinte e-mail: xnobrega1@gmail.com, xnobrega1@gmail.com. Portanto, a informação que você tiver sobre essa passagem de Luiz Gonzaga, né, sobre esse Vale do Piancó aqui, sobre a passagem dele aqui em Conceição, você mande mensagem, né, sobre isso. Independente de você mandar mensagem, eu vou, além de eu manter contatos aqui em Conceição com pessoas que possam me dar mais informação, eu vou à cidade de vocês, vou a Itaporanga, né, vou a Piancó e outras cidades, a Patos, outra cidade importante, para colher essas informações, que isso pode gerar uma pesquisa importante para a gente elaborar algum livro, né, sobre essa passagem de Luiz Gonzaga pelo Piancó. Não é? Certamente ele passou na época do governo Figueiredo, inaugurando obras. Existe um retrato dele com um grupo de funcionários da Emater. Aqui eu não sei onde existe um perímetro irrigado. Eu não sei se é Itaporanga, o Piancó, que tem um perímetro irrigado. Ele tem uma foto de Luiz Gonzaga com um grupo de funcionários da Emater. Então ele esteve com o ministro Andreasa inaugurando essas obras de cidade em cidade aqui, obras públicas do governo federal, inclusive aqui no Vale do Piancó. Pois é, então assim, ó, você que tem qualquer informações sobre a passagem do Rei do Baião pelo nosso Vale do Piancó, tá aqui passando o nosso rodapé aqui, ó. Você tá vendo aqui o telefone e o e-mail do seu Chico Nóbrega. Você vai estar ajudando ao seu Chico contar a história do Rei do Baião e sim, levando o nome da sua cidade, do Vale do Piancó, para todo o Brasil. Ô seu Chico, e essas obras do senhor, assim que forem lançadas ao público, né? Qual seria o próximo passo agora do senhor? O senhor para por aí ou continua? Não, porque além dessas obras, eu tenho muitos projetos assim de outros livros sobre Luiz Gonzaga. Porque a obra dele é tão grande, a obra do Rei do Baião é tão vasta, que hoje é o artista que tem mais livros publicados sobre ele, Luiz Gonzaga. Hoje, Luiz Gonzaga é o artista que mais se faz trabalho de mestrado, de monografia, né? Luiz Gonzaga, esse artista valioso, né? Então, tem mais de, creio, uns 70 livros já sobre Luiz Gonzaga. Então a obra é tão grande que cabe mais, né? E eu quero produzir mais outras coisas. Quem sabe num dia não faço uma obra, realizo um livro sobre um roteiro da passagem de Luiz Gonzaga por o Vale do Piancó, né? Que eu já tenho uma referência assim, a música no Piancó, né? Já tenho vários personagens do Piancó que tem a ver com Luiz Gonzaga. A música no Piancó do Zé Marculino, né? Nós temos assim Elba Ramalho, Pinto do Monteiro, né? Pinto do acordeon, Pinto do acordeon, daqui também né? Tem vários, e claro que na sua cidade tem alguma história, tem algum fato curioso relacionado ao Rei do Baião, né? Que você vai me contar um dia para a gente também fazer uma pesquisa. Então, concluindo, é uma obra vasta,
é uma obra crescente em importância. O fenômeno Luiz Gonzaga, e aqui eu digo para vocês, ele é crescente. Não há um artista brasileiro hoje mais influente do que Luiz Gonzaga, inclusive nas novas gerações, né? Nós estamos assistindo hoje um novo fenômeno do Luiz Gonzaga, que é os jovens que gostam do Rei do Baião. Eles não conheceram Luiz Gonzaga, faz 24 anos que Luiz Gonzaga morreu, mas existe uma geração de jovens fãs que gostam de Luiz Gonzaga, né? Porque tem lembrança dos pais, dos avós também, que eles ouviam quando era criança, através dos pais e dos avós, né? Então, estou aqui em Conceição dando o pontapé inicial nessa pesquisa, né, da passagem de Luiz Gonzaga aqui pelo Piancó, e certamente quando eu for lançar minhas obras, venham sem dúvida nenhuma, meus livros, sem dúvida nenhuma, venham lançar aqui na cidade de Conceição com o maior prazer do mundo. É um segredo bem interessante que seu Chico me revelava hoje, né, na sua residência, que Luiz Gonzaga, ele fazia canções para todos os gostos, né, era, seu Chico? E do pequenininho até o mais velho, né? E o senhor também vai estar contando na obra do senhor essa vasta obra do Luiz Gonzaga, desde o pequenininho até o mais velho? Não vou contar propriamente, você já está sugerindo o tema de um livro, né? Mas não vou contar para vocês, não. No livro não, mas vou contar rapidinho aqui para vocês, só uma enquetezinha rápida sobre os tipos de música de Luiz Gonzaga. Por exemplo, música que fala na seca, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, fala na seca, né? Uma música que fala no inverno, né? Rios correndo, as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza, né? Fala na seca. Música que fala em personagens, assim. Delmiro deu a ideia, Apolônio aproveitou, Getúlio fez o decreto e Dutra realizou, né? Fala nisso daí. Música que fala, vamos dizer, música para criança, vamos dizer. Assim, vi 2 siri jogando bola lá no mar, vi 2 siri bola jogar. Fui passear no país do tatu bola, onde o bicho tem cachola e até sabe falar. Eu vi um porco passeando de cartola, o macaco na escola ensinando beabá. Tem isso, música satirizando a moda da jovem guarda, os jovens, cabeludos, Roberto Carlos, né? Caba do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada. Então, Luiz Gonzaga tem disso. Música que fala em assombração. Era uma certa vez um lago mal assombrado, à noite sempre se ouvia a carimbamba cantando assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Então, o leque de Luiz Gonzaga, música que fala no pai dele, né? Luiz, respeita Januário, Luiz, respeita Januário, né? Tudo isso, música que fala nos bichos, assim, né? Vai, boiadeiro, que a noite já vem, pega teu gado, vai pra junto do teu bem, né? Então, é muito vasto, é muito vasto. É um misto de canções, né? Como eu já disse, que agrada a gregos e troianos, do pequenininho ao mais velho. Agora, seu Chico, algo bem inusitado e um fato curioso, que o senhor cantou até agora a música, né? Que fala do homem cabeludo, que tem a mão fina. Talvez, né, o que o país, o Brasil está vivendo hoje, meu caro telespectador que está me assistindo agora, através da rede mundial de internet, que Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, se fosse na época de hoje, talvez fosse visto como homofóbico, né? Através de algumas canções que ele traz, né? Então, assim, é um segredo que ele tem também, que carregou consigo, porém, se fosse trazido hoje para a nossa época, ele seria taxado hoje como homofóbico, certo? A palavra homofóbico, vamos dizer assim, é uma palavra nova, moderna, né? É exatamente que é um tipo de comportamento, né, agressivo, preconceituoso, né, contra as pessoas homossexuais ou homoafetivos, né, como nós conhecemos hoje também. Então, eu posso dizer assim que Luiz Gonzaga tem diversas músicas que ele, na verdade,
a formação dele era sertanejo, né, homem brabo, né, assim, né, defensor da moral e dos bons costumes, não é, que cantou contra a minissaia, o homem dos cabeludos, Xó dos cabeludos. Além dessas músicas, ele tem várias músicas que ele satiriza o comportamento de homens enaltecendo a bravura. Ele satiriza comportamento de homem mufino, de homem fraco, de homem mole, de homem afeminado. Ele satiriza assim, e tem uma música dele, e diversas músicas assim, e tem diversas, eu diria umas 3 ou 4 músicas que tem esse teor, né? Mas tem uma música dele conhecida que chama-se Faz Força Zé. Faz Força Zé é uma música que estimula o homem a ser trabalhador, o homem a não ser preguiçoso. Diz assim: aí quem quiser vida folgada de viver sem trabalhar, que procure moça rica ou botija pra arrancar, tira sorte grande pra se arrumar. Faz força, Zé, para melhorar. Faz força, Zé, para melhorar, que o homem não vai sem trabalhar. Tan, tan, tan. Aí ele, homem que tem a mão fina e troce o rosto no falar, pinta a unha e faz de ponta e capricha no andar. Cuidado nele que dá azar. Faz força, Zé, para melhorar. Faz força. Não é uma coisa assim, não é um teor assim desprezível, né, para o comportamento gay, né, o comportamento homossexual. Por isso que o Gonzaga tem essa música homofóbica e tem outras músicas também com esse teor, que é novidade. Vocês vão ver no livro, no meu primeiro livro, se Deus quiser, vocês vão ver isso com mais detalhe. Pois é, então, um longo papo com o seu Chico Nóbrega, esse andareiro lá do sertão do Rio Grande do Norte, tá aqui dando seu pontapé inicial para contar um pouco da história do Rei do Baião, lá de Exu, no meu querido Pernambuco. Pois é, seu Chico, últimas palavras, né? Vamos finalizar esse bate-papo, não vou dizer uma entrevista, mas um bate-papo bem extrovertido. Contamos um pouco da história do Luiz Gonzaga, mas você vai ter com mais detalhes nas obras de seu Chico Nóbrega, que em breve vai estar voltando, não é isso, seu Chico? Vai estar voltando à nossa cidade para fazer o lançamento dos seus livros, das suas obras. Então, assim, qual o recado hoje que o senhor deixa a todos os telespectadores online, né, não só de Conceição, mas do Vale do Piancó, que nos assiste, que nos acompanha, não é isso? Que acessa o site, olha, www.tvovale.com. Tá passando aqui, ó, www.tvovale.com. É fácil, você vai curtir toda essa matéria, entrevista com o seu Chico, esse bate-papo gostoso. Depois eu quero que o seu Chico volte aqui para cantar também, seu Chico, entendeu? Então, seu Chico, qual o recado que o senhor deixa nesse bate-papo gostoso que está finalizando agora? Claro, vai deixar saudades, mas tenho certeza que vai retornar à nossa cidade para trazer uma das suas obras. Sim. A mensagem que eu deixo, né, para o telespectador, né, que está nos assistindo, que vem nos assistindo, é a necessidade que nós temos para valorizar a nossa cultura, não só Luiz Gonzaga, a nossa região, o Vale do Piancó, né, a Paraíba, o Nordeste, o Brasil, é um país que tem uma vasta cultura. Luiz Gonzaga é um desses expoentes, mas nós temos aqui nessa Paraíba maravilhosa um Jacques do Pandeiro, nós temos uma Marinês, nós temos um Pinto do acordeon, né? Nós temos quantos cantadores de viola, nós temos quantos poetas, né? Pessoas na cidade de vocês que têm talento, que escreve, que tem sensibilidade, né? Nós temos quantos vestígios de arte rupestre nos nossos municípios, né? Nós sabemos que em toda essa região do Vale, aqui do Piancó e além, existem os vestígios de arte rupestre gravados e pintados nas rochas. Então, né, certamente os professores têm trabalhado isso ou não com os alunos, né, para apresentar esses vestígios também. Isso é cultura também, né? Temos uma alimentação maravilhosa também, que é cultura. A mensagem que eu deixo é que nós todos, né, trabalhemos cada vez mais no sentido de valorizar, dar valor a essas instituições, dar valor a essa cultura, porque em toda parte do mundo a cultura tem grande significado para o desenvolvimento do turismo,
né? Vocês no futuro, pessoas virão aqui a Conceição conhecer a terra onde Elba Ramalho nasceu, a terra onde nasceu o Pinto do Acordeon. Certamente pessoas no futuro virão aqui também conhecer a terra onde nasceu o maestro Siqueira, né? Portanto, nós valorizamos a nossa cultura, os nossos bens culturais, né, para que isso seja repassado para as novas gerações, para os jovens, para as crianças, né? Porque todo país de cultura séria, todo país de cultura constituída, institucionalizada, faz isso. A França faz isso, os Estados Unidos faz isso, todos os países. E nós temos que fazer isso também com o nosso. Ô, seu Chico, só para a gente finalizar a nossa matéria, qual o próximo roteiro depois de aqui de Conceição? O senhor vai para outra cidade do Vale do Piancó ou só vai onde tiver informações que alguém lhe passar? Mas qual o roteiro depois de aqui de Conceição? Ó, daqui eu vou viajar até... Eu só estou sabendo até agora, eu só tenho tempo, eu moro em Campina Grande, saí rapidinho para fazer essa pesquisa. Quando eu sair daqui, eu vou para a cidade de Sousa, em princípio. Eu vou para a cidade de Sousa pesquisar um tema para o meu livro sobre o Baião Paraíba. Porque Luiz Gonzaga, a primeira cidade da Paraíba que Luiz Gonzaga botou os pés foi na cidade de Sousa. 1930, ele era soldado do exército, tinha 18 anos de idade, né? Então houve a Revolução de 1930 e a Paraíba, toda a Paraíba, por causa da Revolução de 30, foi ocupada por companhias do exército de vários estados do Nordeste. Ocuparam a Paraíba. E a companhia do exército de Fortaleza, que Luiz Gonzaga pertencia, ocupou a cidade de Sousa, veio ocupar. Então Luiz Gonzaga esteve nessa cidade durante 20 e tantos dias. Aconteceram fatos marcantes na cidade de Sousa nesses dias, inclusive a morte do comandante de Luiz Gonzaga. Ele reagiu à Revolução de 30 e os próprios subordinados dele, rebelados, matou o comandante Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga participou, não sei se diretamente, mas indiretamente desses acontecimentos. Então eu vou a Sousa para também buscar vestígios desses acontecimentos, ouvir histórias de pessoas velhas, né, sobre esses acontecimentos, porque eu quero também aprofundar esses meus estudos, né, sobre a presença de Luiz Gonzaga na Paraíba antes de ser o rei do Baião, que foi no ano de 1930, né? Portanto, vou sair daqui, vou para Sousa, mas eu pretendo vir a Itaporanga, pretendo vir a Piancó, né, que são as prováveis cidades que Luiz Gonzaga possa ter feito mais de uma apresentação. Pois é, conversamos aí com o seu Chico Nóbrega, quero mandar um abraço para todo mundo, o pessoal de Sousa, o pessoal, vamos dizer assim, os informantes, os historiadores, né? Pois é, agradecer a todos vocês que